Fala pessoal! A pedido do nosso amigo Cauã Jimenez, fizemos o terceiro vídeo sobre o marobá. E lembrando que se vocês querem ter um canal sobre peixes e precisam de boas imagens, tem uma playlist aqui no canal para vocês. Basta seguir as regras. Desejo-lhes muito sucesso. Link da playlist na descrição. E bora pro vídeo. Na Mata Atlântica já existiu uma subespécie que era maior e muito mais agressiva. Geralmente só as pessoas com mais de 70 anos chegaram a pescar ele. Entre 2005 e 2009 cheguei a pescar 3 deles que já eram extremamente raros naquela época. E não eram mais tão grandes iguais aos do passado. Mas era muito agressivo. Ele além de maior tinha o corpo mais mole. Igual quando você compara a traíra com o trairão tem o corpo mais flácido. Eles eram solitários e piscívoros. Então era um marobá que tentou evoluir para uma traíra. Os antigos pescadores relatam que era extremamente difícil de tirá-los da água quando mediam cerca de 50 centímetros. Pois se bateavam e pulavam loucamente por muito tempo, então tinha que deixar ele cansar para tirar ele da água. Mas hoje esses grandalhões já estão todos extintos e só existem as espécies menores. Os marobás também possuem certa resistência à poluição, pois quando uma garagem de ônibus aqui perto jogou poluentes no rio e matou todos os peixes, o primeiro a reaparecer após a tragédia foi ele. Nessa época só tinha marobá no rio e mais nenhum outro peixe, nem barrigudinho e nem bagre. Só marobá. E nesse período eles prosperaram. E tinham milhares deles, que ficaram sem concorrência de outros peixes por recursos. Muitas larvas de insetos igualmente resistentes ao veneno sobreviveram e serviram de alimento para eles. Essa é a grande vantagem de ser um generalista ao invés de um especialista. Fazendo uma comparação, é como se o esgoto tivesse sido o asteroide que matou os dinossauros. E os marobás fossem os mamíferos que se aproveitaram dos nichos deixados vagos por outras espécies. Nessa época as pessoas não sabiam da contaminação e pegavam vários quilos deles e comiam. Isso era preocupante, pois os marobás estavam todos contaminados. Até hoje não morreu ninguém, mas o efeito do veneno pode ser de longo prazo e pode ser que daqui a 10 anos essas pessoas venham a ter câncer. Não é porque uma água é transparente que ela é livre de contaminantes. Aliás, na época da contaminação, dava para ver o fundo do rio de tão transparente que a água estava. Mas aí a poluição passou, e os concorrentes voltaram. A população de Jejus diminuiu drasticamente. Apesar da alta adaptabilidade, é impossível ocupar todos os nichos. E um lugar onde você não vai encontrar ele de jeito nenhum é em águas abertas. Ele não suporta esses lugares. E os motivos são que a quantidade de invertebrados que ele tanto gosta é bem menor. Ele prefere ficar em meio a galhadas e vegetação submersa que aqui é mais rara. É um local mais profundo e ele prefere águas rasas. Nas águas abertas e fundas os peixes que ele come ficam maiores e mais velozes. Outro bom motivo é que essas águas são mais frias e remexidas pelo vento, o que leva a uma maior quantidade de oxigênio disponível nessas águas. E isso remove sua vantagem competitiva da respiração aérea. Por isso os marobás sempre dão preferência a ambientes mais eutrofizados e rasos. Agora falando de cúplias malabáricos. Nas águas mais oxigenadas quem leva vantagem são as traíras. E nesses lugares elas conseguem atingir maior porte. Outra diferença é que é como se a traíra fosse um velocista e o marobá um maratonista. Ela fica parada a maior parte do tempo esperando que a presa se aproxime, por isso seu corpo é mais hidrodinâmico para ficar mais rápido. Outra comparação é como se a traíra fosse um leão com movimentos muito rápidos e explosivos, e o marobá fosse um lobo que é mais resistente. Quando começa a escurecer os marobás precisam se esconder, pois as traíras saem de seus abrigos para caçar, e a maioria tem tamanho suficiente para comer eles. Se para a maioria de nós os marobás são ruins com gosto de terra, para os peixes é uma delícia, pois usando o marobá de isca você fisga até tilápias. Aliás, essa aí da foto foi pega usando a cabeça de um marobá como isca. Então fica uma dúvida: onde será que eles se escondem durante a noite?
Diferente da traíra, o marobá tolera um pouco melhor o frio. No inverno esse é um bom momento para ele se aproveitar da falta de concorrência. Aí enquanto as traíras estão lá enterradas no fundo, eles estão bem ativos. Duas espécies não podem ocupar o mesmo nicho ao mesmo tempo. Ao longo da evolução, o marobá foi sendo forçado a ocupar um nicho menos energético, o que explica seu menor porte. Enquanto que as traíras comiam os peixes com maior valor energético e ainda ficaram com as águas mais oxigenadas, isso permitiu seu maior crescimento. Então, em algum momento da história, uma pequena população de marobás deve ter ficado isolada das traíras e assim evoluído para o marobá gigante que falei no início do vídeo, devido à maior oferta de alimento. Mas nem sempre o mais forte é quem sobrevive, sim o mais adaptável. Lembrando que esses fenômenos foram observados aqui na região dos lagos. E no estado em que vocês estão assistindo, a situação pode ser outra. Aí quem puder comenta aí de qual estado tá assistindo e o que tem observado de diferente. Porque biologia não é ciência exata. Se você gostou deste vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Também não esqueça de compartilhá-lo em suas redes sociais, para que nós possamos continuar produzindo mais conteúdos como este. Se quiserem um quarto vídeo falando do marobá, comentem aí embaixo sobre o que mais vocês querem saber. Até a próxima!